Os fundadores da Igreja Católica. A Igreja Católica é a maior denominação cristã do mundo e tem sua origem nos ensinamentos de Jesus Cristo e na tradição apostólica dos primeiros seguidores do cristianismo. Os bispos, Lino, Anacleto, Clemente e Evaristo, são considerados os sucessores imediatos de Pedro, um dos apóstolos de Jesus Cristo e o primeiro bispo de Roma. A tradição católica ensina que Jesus Cristo conferiu a Pedro uma posição especial de liderança entre os apóstolos e lhe deu a tarefa de fundar a igreja. Após a morte de Pedro, Lino foi eleito como o segundo bispo de Roma e deu continuidade ao trabalho de Pedro na organização da comunidade cristã. Anacleto ou Cletus foi terceiro bispo escolhido para suceder Lino e, segundo a tradição católica, foi responsável por ordenar vários bispos e padres. Clemente, o quarto bispo, foi um líder carismático que expandiu a igreja para além de Roma e teve um papel fundamental na definição da doutrina cristã. Por fim, Evaristo, o quinto bispo, continuou o trabalho de seus predecessores na organização da igreja e, segundo a tradição católica, foi martirizado por causa de sua fé. Os primeiros bispos desempenharam um papel fundamental na fundação da Igreja Católica, estabelecendo sua estrutura hierárquica e definindo a doutrina e os rituais que ainda são seguidos hoje. A Igreja Católica cresceu e se expandiu ao longo dos séculos, influenciando a história e a cultura do mundo ocidental. Os primeiros bispos ao longo do tempo passaram a se chamar papas. Primeiro Papa, São Pedro. São Pedro é considerado o primeiro Papa da Igreja Católica. Ele nasceu em Betsaida, uma cidade na Galileia, atual Israel, por volta do ano 1 a.C. Seu nome original era Simão e ele era filho de Jonas e irmão de André. Ele era um pescador e trabalhava com seu irmão no mar da Galileia. Um dia, Simão e André encontraram Jesus, que lhes disse: "Sigam-me e eu os farei pescadores de homens." Eles imediatamente deixaram suas redes e seguiram Jesus. São Pedro se tornou um dos líderes do grupo de discípulos de Jesus. Após a morte e ressurreição, ele se tornou uma figura central na formação da igreja cristã. Ele foi o primeiro a pregar o evangelho e muitas das primeiras comunidades cristãs foram estabelecidas sob sua liderança. Segundo a tradição católica, Jesus escolheu São Pedro para liderar sua igreja na terra, e assim ele se tornou o primeiro Papa. São Pedro fundou a Igreja de Roma, e ele é considerado o primeiro bispo de Roma. A crença na sucessão apostólica, que afirma que os papas são os sucessores de São Pedro, é uma das bases da autoridade do papado na Igreja Católica. A palavra papa vem do grego papas, que significa pai, e é um título dado ao líder da Igreja Católica. Antes da pregação de Jesus e dos seus discípulos, a religião predominante na região da Palestina era o judaísmo, que acreditava em um Deus único e seguia as escrituras sagradas do Antigo Testamento. A crença em Jesus Cristo como o Messias e Filho de Deus surgiu com a pregação dos discípulos após a morte e ressurreição de Jesus. No entanto, a pregação dos discípulos e de São Pedro encontrou uma recepção favorável entre muitos judeus, que foram atraídos pela mensagem de salvação e pelo testemunho da ressurreição de Jesus. Conforme o número de cristãos foi aumentando, a igreja se tornou uma comunidade separada do judaísmo, com suas próprias crenças, práticas e tradições. Com o passar do tempo, a mensagem de Jesus Cristo se espalhou além da região da Palestina e ganhou seguidores em outras partes do Império Romano. Antes da chegada de São Pedro a Roma, a religião predominante na cidade e em todo o Império Romano era o paganismo. Os romanos adoravam uma grande variedade de deuses e deusas, e suas crenças e práticas religiosas eram profundamente enraizadas na cultura e na vida cotidiana da época. Os deuses e deusas romanos eram associados a diferentes aspectos da vida e da natureza, e seus cultos eram celebrados em templos, santuários e festivais públicos. Alguns dos deuses mais importantes da religião romana incluíam Júpiter, o deus do céu e do trovão, Marte, o deus da guerra, Vênus, a deusa do amor e da beleza, e Apolo, o deus da luz, da música e das artes. Apesar da grande diversidade de cultos e divindades na religião romana,
Ela não era uma religião monoteísta e não oferecia uma mensagem de salvação ou redenção pessoal, como a mensagem do cristianismo. A chegada de São Pedro e a pregação da mensagem de Jesus Cristo trouxeram uma nova visão de mundo e uma nova forma de religião que desafiou e eventualmente suplantou a religião pagã em Roma e em todo o Império Romano. Além da religião romana, havia também a presença de outras religiões e cultos importados de outras regiões do Império Romano, como a religião grega, a religião egípcia e a religião judaica. A presença judaica em Roma remonta ao século II a.C., quando uma comunidade judaica se estabeleceu na cidade, e cresceu significativamente com a expansão do Império Romano. O judaísmo é uma religião abraâmica, ou seja, que tem sua origem com o patriarca bíblico Abraão. É uma das religiões mais antigas do mundo e tem suas raízes na região do Oriente Médio, mais precisamente na área que hoje é ocupada por Israel e Palestina. O judaísmo tem como base a crença em um único Deus, Criador do universo, e a aceitação da Torá como fonte de ensinamentos e mandamentos divinos. Os judeus em Roma eram em grande parte comerciantes e negociantes, e se organizavam em sinagogas para oração e estudo da Torá. Com o tempo, a comunidade judaica em Roma cresceu em tamanho e influência, e chegou a ter um número significativo de membros. Havia líderes judaicos em Roma antes da chegada de São Pedro. A comunidade judaica em Roma era liderada por um conselho de anciãos, conhecido como Sanhedrin romano. Este conselho era responsável por governar a comunidade judaica em questões de religião, política e justiça. O Sanhedrin romano tinha também uma relação complexa com as autoridades romanas. Por um lado, os líderes judaicos eram muitas vezes vistos com suspeita e desconfiança pelos romanos, especialmente após as rebeliões judaicas no século I depois de Cristo. Por outro lado, os líderes judaicos muitas vezes buscavam proteção e apoio dos romanos, especialmente em situações de conflito com outras comunidades ou grupos religiosos. No entanto, os judeus em Roma enfrentaram uma série de perseguições e discriminações ao longo da história, especialmente durante o período do Império Romano. Durante o reinado do imperador Tibério, por exemplo, houve um conflito entre os judeus e os gregos em Roma que levou à expulsão dos judeus da cidade. Mesmo assim, a presença judaica em Roma continuou, e o judaísmo se tornou uma das principais religiões minoritárias na cidade. A presença judaica também teve uma influência significativa no cristianismo primitivo, já que Jesus Cristo e seus primeiros discípulos eram judeus, e muitos dos primeiros convertidos ao cristianismo eram judeus que viviam em Roma e outras cidades do Império Romano. São Pedro foi um líder forte e corajoso, mas também cometeu erros. Um de seus momentos mais tristes foi quando negou conhecer Jesus 3 vezes antes de sua crucificação, mas ele se arrependeu e foi perdoado. Após a crucificação e ressurreição de Jesus, São Pedro se tornou um líder na igreja primitiva, ganhando muitos seguidores para a nova religião. De acordo com as Escrituras, São Pedro trabalhou para espalhar a mensagem de Jesus e fundar novas comunidades cristãs. Ele viajou para muitas partes do mundo conhecido na época, incluindo Antioquia, Corinto e Roma, onde estabeleceu uma comunidade cristã. Além disso, ele também escreveu 2 cartas que foram incluídas no Novo Testamento da Bíblia. São Pedro pregava principalmente com base na tradição oral dos ensinamentos de Jesus e na sua própria experiência pessoal como discípulo de Jesus. Quando Pedro e os outros apóstolos começaram a pregar, ainda não havia sido escrito nenhum dos evangelhos ou do Novo Testamento. Existem algumas teorias e tradições sobre como São Pedro chegou a Roma. A tradição católica, por exemplo, afirma que Pedro viajou para Roma durante o reinado do imperador Cláudio, por volta do ano 42 d.C. De acordo com a tradição, Pedro estava em Antioquia quando teve uma visão em que Jesus lhe apareceu e o instruiu a ir para Roma. Pedro teria obedecido a essa visão e viajado para Roma, onde fundou uma comunidade cristã e se estabeleceu como líder da igreja em Roma. Seria possível também que Pedro teria ido a Roma como prisioneiro durante o reinado de Nero. Por volta do ano 64 d.C., Pedro teria sido preso em Jerusalém durante a perseguição aos cristãos, e depois levado a Roma para ser julgado.
Independentemente de como tenha chegado a Roma, é certo que Pedro se estabeleceu na cidade e tornou-se o líder da Igreja de Roma, fundando uma comunidade cristã que cresceu e se expandiu ao longo dos séculos. Como São Pedro foi o primeiro Papa da Igreja Católica, o seu papado foi bastante diferente dos papados posteriores. Na verdade, o termo papado ainda não era usado na época de São Pedro, e o conceito de uma estrutura hierárquica da Igreja ainda estava sendo formado. Não há evidências históricas definitivas de que algum dos discípulos tenha acompanhado São Pedro a Roma. No entanto, há relatos em algumas tradições cristãs que indicam que o discípulo Marcos, autor do Evangelho de Marcos, teria acompanhado Pedro a Roma e servido como seu intérprete secretário. A comunidade cristã em Roma existia antes da chegada de São Pedro. Há evidências históricas de que a Igreja de Roma foi fundada por cristãos que migraram para a cidade a partir de outras regiões do Império Romano. As primeiras comunidades cristãs em Roma eram compostas principalmente de judeus que haviam se convertido ao cristianismo. Esses cristãos se reuniam em pequenas comunidades para orar e celebrar a Eucaristia, mas ainda não havia uma estrutura formal de liderança ou organização. A nomeação de Pedro como bispo de Roma não foi um evento formal, mas uma evolução gradual da liderança da igreja primitiva. A Igreja de Roma era considerada uma das igrejas mais importantes do mundo cristão, e Pedro se estabeleceu como líder dessa igreja. A autoridade de Pedro como bispo de Roma é baseada na doutrina da sucessão apostólica, que afirma que a autoridade e o poder dos bispos e papas são transmitidos de forma ininterrupta desde os apóstolos até os dias de hoje. A sucessão apostólica é vista como a garantia da continuidade e autenticidade da fé cristã, e é considerada uma das características distintivas da Igreja Católica. Durante o período em que São Pedro liderou a Igreja na luta contra a heresia e a apostasia, a comunidade cristã era ainda muito pequena e não havia um sistema formal de liderança ou de organização. O próprio São Pedro enfrentou muitos desafios, incluindo perseguição e a necessidade de manter a unidade da Igreja. O papado de São Pedro foi marcado pela liderança corajosa e comprometida com a pregação do Evangelho e a defesa da fé cristã, em meio a muitos desafios e perseguições. Suas ações e ensinamentos sugerem que ele exerceu um papel importante na consolidação da Igreja e na defesa da fé cristã em seus primeiros anos e são considerados fundamentais para a formação da Igreja Católica como a conhecemos hoje. Não há evidências históricas de que São Pedro tenha sido acusado de ter iniciado o incêndio em Roma ou de qualquer outro crime durante o seu tempo em Roma. A tradição católica geralmente atribui a culpa pelo incêndio ao imperador Nero, que supostamente teria iniciado o fogo para poder reconstruir a cidade de acordo com seus próprios planos. A perseguição aos cristãos que se seguiu ao incêndio foi um momento difícil para a comunidade cristã em Roma, e muitos cristãos foram presos, torturados e executados por se recusarem a renunciar à sua fé. É possível que São Pedro tenha sido preso e executado por ser um líder cristão proeminente e uma figura ameaçadora para o poder do Império Romano. Além disso, os cristãos eram frequentemente acusados de práticas imorais e ilegais. Essas acusações eram, na maioria das vezes, infundadas e baseadas em rumores e estereótipos difamatórios, mas eram utilizadas pelos romanos para justificar a perseguição dos cristãos. Outro fator que contribuiu para as perseguições foi a instabilidade política da época. O reinado de Nero foi marcado por conflitos e tumultos, incluindo rebeliões na província da Judéia. Os cristãos eram frequentemente considerados como um grupo perigoso e subversivo. Por fim, as perseguições também foram motivadas pelo desejo de Nero de consolidar seu poder e manter o controle sobre a população. Ao perseguir os cristãos, Nero demonstrava seu poder e autoridade, e também desviava a atenção dos problemas políticos e sociais que estavam ocorrendo na época. O nome oficial da Igreja Católica em Roma é Diocese de Roma, ou, em latim, Dioecesis Urbisso Romae. No entanto, a Igreja Católica frequentemente é referida simplesmente como a Igreja de Roma ou Igreja Católica Romana, devido à sua história e papel central na cidade de Roma.
Não há evidências históricas de que São Pedro tenha fundado o Vaticano. Na verdade, o Vaticano não era uma área habitada na época de São Pedro, mas sim uma colina de difícil acesso localizada fora dos muros da cidade de Roma. A cidade do Vaticano, um estado independente situado dentro de Roma, é a sede da Igreja Católica e é onde reside o Papa, o líder da Igreja Católica. A Basílica de São Pedro, localizada na cidade do Vaticano, é uma das igrejas mais importantes do mundo e um centro de peregrinação para os católicos de todo o mundo. A construção da primeira Basílica de São Pedro, que foi erguida no local onde hoje se encontra a Basílica de São Pedro, tenha sido iniciada pelo imperador romano Constantino I no século IV d.C. A basílica original foi construída sobre o sepulcro de São Pedro e se tornou o centro da Igreja Católica em Roma. Ao longo dos séculos, o local onde se encontra o Vaticano passou por várias mudanças e ampliações. Durante o papado do renascentista Júlio II, de 1503 a 1513, foi construída a Capela Sistina, e mais tarde, no papado de Paulo III, de 1534 a 1549, foi iniciada a construção do Palácio Apostólico, que se tornou a residência oficial dos papas. O Vaticano como um Estado independente foi criado em 1929, após o Tratado de Latrão, assinado pelo Papa Pio XI e pelo ditador italiano Benito Mussolini. Desde então, o Vaticano se tornou um importante centro religioso, cultural e turístico, atraindo milhões de visitantes todos os anos. Embora não haja evidências históricas concretas para confirmar a morte de Pedro, a tradição cristã afirma que ele foi um dos mártires mais importantes da história do cristianismo e que ele foi escolhido por Jesus para liderar a igreja em sua ausência. São Pedro morreu em Roma, durante o reinado do imperador Nero. Ele teria sido preso e colocado em custódia em Mamertine Prison, uma prisão em Roma que era conhecida por suas condições precárias e cruéis. Ele teria sido torturado e interrogado pelas autoridades romanas e teria sido crucificado de cabeça para baixo em um local chamado Colina Vaticana, próximo ao Circo de Nero, em 67 d.C. Após sua morte, ele foi enterrado no local que se tornaria o Vaticano, onde posteriormente seria construída a Basílica de São Pedro. São Lino, segundo o Papa. Depois da morte de Pedro, e de acordo com a tradição católica, São Lino foi o sucessor de Pedro como bispo de Roma e o segundo Papa da história da Igreja Católica que teria assumido o cargo por volta do ano 67 a 76 d.C. Segundo a tradição, Lino teria nascido na Toscana e se convertido ao cristianismo em Roma, onde se tornou um discípulo de Pedro. Após a morte de Pedro, ele teria sido escolhido pelos cristãos locais para liderar a igreja em Roma. São Lino é considerado um dos primeiros bispos de Roma, e pouco se sabe sobre sua vida e papado. A maioria das informações sobre sua história é baseada em fontes cristãs antigas e em tradições posteriores. Durante o papado de Lino, a igreja em Roma continuou a crescer e se expandir, apesar da perseguição ocasional pelos governantes romanos. Lino é creditado com a organização e o desenvolvimento das primeiras estruturas eclesiásticas em Roma, incluindo a nomeação de sacerdotes e diáconos para ajudar a administrar a comunidade. De acordo com a tradição, Lino era um amigo pessoal de São Paulo e foi um dos primeiros convertidos ao cristianismo em Roma e que o menciona em suas epístolas como um colaborador importante na pregação do Evangelho. São Lino também é considerado o autor de um hino de louvor a Deus, que é conhecido como Te Deum, e é ainda hoje recitado em celebrações litúrgicas católicas. Ele é creditado com a organização da Igreja em Roma, a criação dos primeiros ritos litúrgicos e a elaboração de uma lista dos primeiros bispos de Roma. A tradição também diz que ele foi martirizado, mas as circunstâncias de sua morte são desconhecidas. Embora haja poucas informações históricas precisas sobre São Lino e seu papado, ele é lembrado como um santo e um dos primeiros líderes importantes da Igreja em Roma. Sua festa é comemorada no calendário litúrgico católico em 23 de setembro. São Anacleto, o terceiro Papa.
De acordo com a tradição da Igreja Católica, o próximo Papa depois de São Lino foi Santo Anacleto, também conhecido como Cletus, que teria sido eleito em 76 d.C. e governado até sua morte em 88 d.C. Anacleto era um judeu convertido ao cristianismo, e sua família era de origem grega e teria chegado a Roma durante o reinado do imperador Cláudio no final do século I d.C. Antes de se tornar papa, ele foi diácono e presbítero da Igreja Católica e teria sido discípulo dos apóstolos Pedro e Paulo, e ordenado bispo de Roma pelo próprio São Pedro. Durante seu papado, Anacleto teria enfrentado a perseguição à heresia dos ebionitas, que negavam a divindade de Jesus e o consideravam apenas um profeta, e também dos imperadores romanos Domiciano e Trajano, que condenavam os cristãos por sua recusa em prestar culto aos deuses romanos. Ele também é lembrado por ter ordenado vários bispos para diferentes partes do mundo, incluindo a Espanha e a França. Assim como muitos dos primeiros papas, as informações sobre as realizações de Santo Anacleto durante seu pontificado são escassas e baseadas principalmente em relatos da tradição católica. Uma das supostas realizações de Anacleto foi a ordenação de bispos e padres em diversas regiões da cristandade. Segundo a tradição, ele teria nomeado 25 bispos durante seu pontificado, mais bispos do que qualquer outro papa anterior a ele, e expandindo a rede de liderança da Igreja. Além disso, ele teria estabelecido as primeiras paróquias em Roma, dividindo a cidade em distritos que eram atendidos por sacerdotes locais. Ele também é conhecido por ter estabelecido o rito para a celebração da missa. Outra suposta realização de Anacleto foi a promoção da unidade da Igreja em meio a disputas teológicas e eclesiásticas. Segundo a tradição, ele teria mediado conflitos entre diversas comunidades cristãs e ajudado a estabelecer normas e práticas comuns para a Igreja como um todo. Há poucas informações históricas sobre a vida e morte de São Anacleto, e muitas delas são lendárias. Ele pode ter sido martirizado e morto durante o reinado do imperador romano Domiciano e enterrado no cemitério de São Calixto, em Roma, mas não se sabe ao certo como ele morreu. Algumas tradições afirmam que ele teria sido morto por decapitação, enquanto outras sugerem que ele teria morrido em consequência de torturas ou apedrejamento. No entanto, não há registros históricos confiáveis sobre a causa exata da morte de São Anacleto. Ele é lembrado como um mártir da fé e é venerado como santo pela Igreja Católica, cuja festa é celebrada no dia 26 de abril. São Clemente, IV Papa. Após a morte de São Anacleto, o próximo Papa foi São Clemente I, também conhecido como Clemente Romano. Ele é considerado o quarto Papa da história da Igreja Católica e governou de aproximadamente 88 a 97 d.C. São Clemente I é conhecido por sua contribuição na organização e estruturação da Igreja, bem como por sua Carta aos Coríntios, uma importante obra que enfatiza a importância da harmonia e da unidade entre os cristãos. Considerado um dos primeiros padres apostólicos, juntamente com São Policarpo e Santo Inácio de Antioquia, durante o seu papado, ele escreveu várias cartas importantes aos cristãos em outras cidades e lidou com questões importantes, como a disciplina eclesiástica e a ordenação de bispos e diáconos. Ele é lembrado como um líder sábio e dedicado da Igreja primitiva. A carta também é importante porque mostra a organização da Igreja primitiva, com bispos e presbíteros trabalhando juntos para governar e orientar a comunidade cristã. Além disso, a carta é um dos primeiros exemplos conhecidos de uma igreja local oferecendo conselho e orientação a outra comunidade cristã fora de sua região. A comunidade cristã de Corinto enfrentava diversos desafios, como divisões internas, imoralidade sexual, questões sobre casamento e divórcio, abusos durante as celebrações da Ceia do Senhor e outras questões doutrinárias. A Carta de Clemente é uma carta escrita por ele à comunidade cristã de Corinto cerca de 30 anos depois das cartas de São Paulo, na qual ele também busca resolver questões internas da comunidade e reforçar a autoridade dos líderes cristãos. Clemente teria sido martirizado durante o reinado do imperador romano, Trajano.
Foi exilado na Crimeia, amarrado em uma âncora jogado no Mar Negro. Depois de resgatado, foi enterrado em Roma. São Evaristo, quinto Papa. O sucessor de São Clemente I foi Evaristo, que governou a Igreja Católica de cerca de 97 a 105 d.C. São Evaristo é venerado como um santo pela Igreja Católica. De acordo com a tradição, Evaristo foi um judeu grego convertido ao cristianismo. Durante seu papado, ele teria ordenado 7 diáconos para ajudar na administração da igreja. Também é dito que ele dividiu Roma em várias paróquias e estabeleceu a tradição de cantar o Glória durante a missa. São Evaristo pode ter sido um dos 70 discípulos de Jesus Cristo mencionados no Novo Testamento. Durante o seu papado, ele organizou as paróquias da cidade de Roma e foi responsável por estabelecer o sistema de clero que continua em vigor na Igreja Católica até os dias de hoje. Além disso, Evaristo foi um importante defensor da fé cristã, lutando contra heresias e ensinando a doutrina cristã de forma clara e incisiva. A tradição também conta que ele fundou a primeira escola cristã em Roma, o que ajudou a disseminar ainda mais a mensagem de Jesus Cristo. Embora existam poucos registros históricos sobre o papado de Evaristo, a sua contribuição para o desenvolvimento da Igreja Católica foi significativa e ele é lembrado como um dos primeiros sucessores de São Pedro. Sabe-se que Evaristo continuou a expansão da Igreja, estabelecendo comunidades cristãs em várias regiões do mundo conhecido na época, incluindo a Grécia, a Espanha e a Bretanha. Acredita-se que Evaristo tenha sido martirizado em Roma, mas novamente não há informações precisas sobre como ou quando isso ocorreu. Ele é celebrado como um mártir em 26 de outubro e seu nome está incluído na lista dos primeiros bispos de Roma, que são reconhecidos como papas pela Igreja Católica. A tradição lista São Clemente I, São Evaristo e também São Alexandro, papas que foram martirizados durante o reinado de Trajano. É importante notar que os primeiros séculos do cristianismo foram marcados por perseguições e o martírio de muitos cristãos, incluindo líderes religiosos. Marcos Ulpius Trajano, foi um imperador romano que governou de 98 a 117 d.C. Ele nasceu em 18 de setembro de 53 d.C. em Itálica, na Espanha, atual Espanha. Ele foi adotado pelo imperador Nerva, que não tinha filhos, e se tornou seu sucessor. Trajano é conhecido por ter expandido o Império Romano para o maior tamanho de sua história, conquistando territórios na Dácia, Mesopotâmia, Armênia e Ásia Menor. Ele também foi um grande promotor de projetos públicos em todo o Império, incluindo a construção de aquedutos, estradas e edifícios públicos. Trajano também é conhecido pela construção de grandes projetos públicos, incluindo o famoso Fórum de Trajano em Roma. Ele morreu em 117 d.C. em Selinus, na Cilícia, enquanto liderava uma campanha militar contra os partos. Depois de Nero, houve vários imperadores romanos que governaram até o início do século IV d.C., quando o cristianismo se tornou a religião oficial do Império Romano. Durante o reinado desses imperadores, a perseguição aos cristãos continuou em diferentes graus, dependendo da política e personalidade de cada um. Alguns foram mais tolerantes com os cristãos, enquanto outros foram mais hostis. Curta e se inscreva em nosso canal Durma com Deus. Obrigado.